Voltando com mais notícias do Fluminense nesta sexta-feira de treino no CT Carlos Sachírio, dia de preparação. Amanhã, a última atividade, e o técnico Luiz Beldia vai definir o time titular que ele vai escalar no amistoso contra o Bahia. O último jogo preparatório para voltar aí para valendo 3 pontos contra o Bragantino na outra sexta-feira, como já sabemos, jogo que foi antecipado pela CBF. E um reforço que já está no CT, reforço entre aspas, é Canóbio, que voltou das férias, como previsto, no dia 10 de julho. Canóbio se reapresentou hoje após das férias pós-Copa do Mundo, né? Disputou a Copa do Mundo pela seleção uruguaia, inclusive sendo titular. Canóbio volta a ficar à disposição da comissão técnica no CT, mas não vai jogar contra o Bahia, né? Tá voltando agora, vai ter ali para ele não vai ser tanto como foi para os outros, né? Ele não vem de um longo período de inatividade, estava jogando até agora há pouco na Copa, então até porque ele também fisicamente é um cara muito privilegiado, não vai ser muito difícil para estar em campo contra o Bragantino na sexta-feira que vem. Mas ainda assim vai ser avaliado, vai depender do andar da carruagem aí ao longo da próxima semana. De qualquer forma, Canóbio está de volta e, portanto, já está trabalhando com os companheiros lá no CT. Mais cedo eu trouxe aqui para vocês um pouco da projeção do que vai ser o terceiro uniforme do Fluminense lançado pela Puma. Até coloquei aqui as imagens, né, de uma projeção feita através de inteligência artificial, é importante ressaltar isso, não é imagem real do uniforme, né, é uma projeção com base nas informações que foram divulgadas. E aí hoje, como eu prometi para vocês, eu fui apurar e tentar entender se realmente vai ser essa pegada uniforme. Pelo que eu vi, vai ser mais nessa pegada aqui. Não é exatamente igual, mas é mais ou menos parecido com isso aqui que eu estou colocando na tela para vocês. Não é assim igual, de novo, é só uma especulação, uma projeção aqui, mas vai ser um uniforme quase todo verde mesmo, inclusive nas mangas. Não tem aqueles outros detalhes em bege. O escudo é que eu acho que vai ser em bege também, mas isso... Enfim, acabaram não explicando direito e ficou meio confuso, porque eu tinha entendido que seria o escudo, o logo da Puma e o patrocinador em bege. Mas talvez o escudo tenha uma... Para mim não faz muito sentido o escudo ser diferente da logo da Puma e do patrocinador. Sinceramente não faz sentido. Mas vai ser um escudo vazado, tá? Então eu acho que ele vai ter esse contorno em bege, mais vazado. E o verde é esse verde mais escuro realmente, mais puxado. Esse verde... Falo verde petróleo, mas enfim, petróleo não é verde, né? Mas, enfim, é esse verde mais escuro, com um mapa de laranjeiras mais na altura ali do peito, numa coloração mais escura também, marca d'água, e a gola um pouco mais delicada do que a que a gente viu ontem. Não é um golão polo, é uma gola um pouquinho mais delicada, tipo como essa, talvez um pouquinho menos, mas deve ser mais ou menos isso daqui, tá? Então essa é uma projeção mais real do que vai ser essa nova camisa lançada pela Puma, tá mais dentro da realidade. Assim, vamos aguardar para ver. Eu creio que não é tão bonita quanto a outra projeção, mas acho que vai ficar, ainda assim eu acho que vai ficar uma camisa bonita. Acho que vai ficar uma camisa bonita, verde, diferente, um pouco, saindo um pouco ali dos que a gente viu nos modelos anteriores. Acho que vai ficar legal. Mas, enfim, é aquele negócio. Quando a gente tem ali a camisa na mão para avaliar, ver de perto, é outra sensação. Em breve, ali próximo do Dia dos Pais, a gente vai ter o lançamento aí da Puma e poderemos finalmente matar essa curiosidade. Ontem a gente falou sobre Lima, a possibilidade do retorno dele. Já falamos algumas vezes, né? Porque ele não vai ficar lá no América do México. O clube está negociando com o Fluminense para ver como é que vai ficar esse retorno. Ele volta, vai ser emprestado novamente, vai para outro clube. Talvez a tendência seja essa. Informação que vem da Itatiaia é que há clubes interessados no Lima, mais de um clube de Série A. E pode ser que, enfim, ele vá por empréstimo. Se o Zubeldia achar que ele não pode ser útil, vai depender de uma conversa com o Zubeldia também. E saindo de lá, do América do México, tem o Rodrigo Dourado, que é um jogador que aí começou já a ser especulado no Fluminense, que ele poderia ser um substituto, porque também não vai ficar lá. É um jogador já de 32 anos, revelado pelo Internacional. Acho que muita gente vai lembrar, tá colocando 7 gols na tela aí. Revelado no Inter, ficou até 2022, depois ele vai para o Atlético São Luís do México. Só aí ele faz a transferência para o América do México. Lá atrás, ele teve uma lesão muito séria, um edema ósseo no joelho, ele ficou mais de ano sem jogar.
Então, é um jogador que foi muito marcado por isso também. Ele tinha algumas lesões que impediram ele de ter a sequência e talvez até o desempenho que se esperava no Internacional. Ele sobe como uma grande promessa, se firma no time, é um jogador importante, basta ver pelo número de jogos ali, 17, 16, 2015, enfim. Ele é um cara que tem uma sequência muito grande. E depois acaba tendo esse problema de lesões, sai do Internacional, vai para o futebol mexicano, tá lá desde 22, 23 e agora aparentemente vai realmente sair lá do América e do México. É um jogador que não é jovem, mas é muito experiente, é qualificado, mas não é uma contratação que eu diria, baita contratação do Fluminense. Ele para assumir o lugar do Bernal ali como reserva. Esse é o tipo de negócio do jogador que eu particularmente gostaria de, até preferiria investir num garoto da base, como o Juan que está surgindo agora. A questão foi, até que eu falei numa live do Jornada isso, a questão é que a gente entra agora em jogos decisivos, um atrás do outro, atrás do outro. Então a gente não tem muito tempo para respirar e para adaptar esses garotos. Por isso eu falo que é importante o projeto de transição. É importante realmente ter isso como meta. Que esses garotos recebam oportunidades constantemente, não só quando não tem ninguém para escalar. Porque você chega num momento decisivo e você não sabe se o garoto vai adaptar, vai dar certo. É complicado, é um jogo importante atrás do outro. Então, para mim, seria relevante neste momento ter um substituto com mais experiência, até porque a outra opção é o Otávio, que é um jogador que a gente viu que, enfim, não deu certo. Então, tem toda essa preocupação. Rodrigo Dourado é um cara experiente. Até agora, não teve nenhum, só para deixar claro, não teve nenhum movimento do Fluminense, até ontem pelo menos, no sentido de buscar a contratação dele. Porque o Lima tá saindo de lá, mas e a situação desse jogador? Tá livre? Qual a situação dele? Pode rolar perguntas nesse sentido, mas movimentos concretos ainda não. Até onde eu sei, o Fluminense está avaliando o mercado, está discutindo possibilidades e é provável que nos próximos dias a gente tenha alguma coisa em termos de nome para chegar e reforçar o time. É uma coisa que até talvez seja válido perguntar ao Zubeldia na próxima entrevista coletiva. Tá? Mas claro, estando no mercado, é um cara que vai ser falado aqui também se ele tiver a vontade de voltar. Só não é uma contratação que eu falo, baita contratação, excelente nome. Não é um nome que me seduz tanto assim. Mas ele estava bem, pelo que se fala, pelo que se consta, estava bem lá no futebol mexicano. Para a gente fechar aqui esse giro de informações, vou colocar na tela esse post aqui do Vitor Sérgio Rodrigues, que ele fala sobre mudanças para a Copa do Mundo de Clubes, a próxima em 2029, que deve ser no Catar, e essas informações são do jornal inglês The Guardian. E além de aumentar de 32 para 48 clubes, um aumento, o Infantino, né, nessa tara de aumenta a Copa do Mundo, aumenta a Copa do Mundo de clubes, e pode ser também em novembro e dezembro por causa do clima no Catar, porque agora eventos desse porte é só Catar, Estados Unidos, Arábia Saudita, infelizmente é isso, né? É o dinheiro que manda. Então, pode ser que a gente tenha uma Copa do Mundo de clubes em novembro, dezembro de 29, para ter uma Copa do Mundo de seleções em 2030 no meio do ano. Olha só que loucura. Enfim, e isso implica uma coisa muito importante, são os clubes brasileiros chegando no fim da temporada. Aí, amigo, é uma situação inversa a que a gente teve na última Copa do Mundo de Clubes. A Europa voando ainda meio de temporada, os clubes brasileiros já esfacelados, aí fica muito difícil competir. Praticamente impossível, para não dizer impossível. Tem que ver também, com esse aumento de clubes, talvez o campeão da Libertadores 29 poderia se classificar. E aumentaria mais um ano, já que vai aumentar a quantidade de clubes também. Mudanças, portanto, do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, que podem ser implementados pela FIFA aí nos próximos, já para a próxima edição do torneio. A primeira foi um sucesso, vivemos coisas maravilhosas, mas é aquele negócio, né? Isso só nos interessa se o Fluminense voltar a ganhar uma Libertadores, essa que é a realidade. Difícil pra cacete, mas tem tempo até lá, né? Não nos custa sonhar, né? É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. A gente volta com mais informações e mais notícias assim que possível. E amanhã já falando dessa provável escalação que vai entrar em campo contra o Bahia. Tamo junto. Valeu!